Sani cari veneti, buona giornata a tutti e adesso começamos um outro vídeo sobre nome de família. Então pessoal, mais um vídeo aí sobre nomes de família, enfim, sobrenomes, né, das famílias. Esse vídeo aqui, digamos que ele é um pouco familiar para mim, né, obviamente são todos os vídeos das famílias, eles são feitos a partir dos comentários que vocês fazem aqui embaixo do vídeo. Ah, eu gostaria de saber sobre minha família tal, enfim, né, vocês podem fazer sempre os comentários aqui embaixo do vídeo, eu coloco numa lista e vou respondendo, né, ao passar do tempo, eu vou ali vencendo todos esses sobrenomes e trazendo para vocês essas informações. Então escrevam aqui porque é importante, né, obviamente não só para gerar conteúdo, mas também para eu fazer o conteúdo direcionado especialmente para vocês aí. Outra coisa também interessante é que antes de eu começar aqui a falar sobre o nosso sobrenome de hoje, como vocês veem, ele tem muito a ver comigo, com o sobrenome da minha família, vocês vão ver que são derivações. Eu peço que vocês aí curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque, né, é importante não só para fazer com que o canal cresça, mas também que outras pessoas, né, mais pessoas de descendência vêneta, enfim, ou que tenham uma história com o Vêneto, que gostem da língua vêneta, da cultura vêneta, que essas outras pessoas também consigam ter acesso a esse canal, né, e a terem acesso às informações que a gente traz aqui. Bom, o sobrenome, né, que a gente vai falar hoje, ele surge aí da demanda de uma aluna minha, né, Menegassi. Existe também uma derivação com dois Es, porém a pronúncia vêneta ela nunca vai ser Menegazzi, né, Menegazzi, nunca vai ser assim, sempre vai ser Menegassi. Justamente por isso que a gente acaba escrevendo com S no Vêneto, né? E obviamente na grafia oficial hoje em dia da língua vêneta a gente só escreve com uma S só, S façon de S, como vocês podem ver, analisar em alguns vídeos que eu já fiz sobre a grafia oficial da língua vêneta. Porém, esse sobrenome, na verdade, ele é uma derivação de outros sobrenomes, de um outro sobrenome, para falar a verdade, né? A gente começa aí com Menegatto, né, no singular, depois deriva também para o meu, né, Menegatti, no plural, e aí vem Menegas, Menegassi e assim por diante. Então a gente já pode considerar que todos esses sobrenomes aí parecidos, eles têm uma derivação comum, né? A gente já pode falar que esse vídeo é para todos eles, inclusive para mim. Bom, vamos começar aqui. A derivação desse sobrenome aí, ela é originalmente germânica. Tá, pessoal? É germânica, deriva de um sobrenome que era próximo, digamos, do alemão antigo, Manegold. Então vocês também podem perceber um pouco a similaridade aí da palavra com o sobrenome latinizado, né? Manegold. E o que significa esse Manegold? Quem sabe um pouco de alemão já deu uma sacada, né? Porque Mane vem de homem, Gold, gold, né? Riquezas, ouro. Então, homem do ouro, homem de riquezas, a gente pode fazer uma tradução livre e que fica mais adequada também para o contexto, para o português. Só que, obviamente, em território itálico, e nós podemos imaginar imigrações, enfim, né, imigrações ali dentro da Europa, na Idade Média, teve bastante, no início também teve bastante, antes da Idade Média. Então, a partir dessas imigrações aí, e principalmente dentro do território itálico, esse sobrenome, não só esse, mas muitos outros, como vocês acabam observando aqui, quando eu falo dos outros sobrenomes, eles tiveram, digamos, uma mudança, né? Foi mais latinizado. Então, dentro da realidade itálica, ele passa a ser conhecido como Manegoldus, ok? Manegoldus. Então, uma derivação tipicamente latina do sobrenome germânico, Manegold, Manegoldus. E mais tarde, obviamente, a gente começa aí com outras derivações que ficam mais próximas dos sobrenomes que a gente tem hoje. Então, né, homem de riquezas, esse aí é o significado do sobrenome. Então é algo bem antigo, eu não sei exatamente dizer em que período esse sobrenome vigorou na Alemanha, e na verdade esse sobrenome, pelo que eu já constatei, pela própria pesquisa que eu fiz sobre o sobrenome familiar, né, da minha família, eu acabei observando que esse sobrenome ele ainda existe na Alemanha, né? As variações dele ainda existem, se não me engano, Manegold ainda existe na Alemanha, algumas outras variações aí a gente ainda tem. Bom, então vencendo essa parte aqui do significado do sobrenome e também da origem do sobrenome, né, que é algo muito importante a gente saber sempre, vamos
para o quê, né? Vamos para a realidade desse sobrenome dentro aí da região do Vêneto, ok? Então ainda no Vêneto, o sobrenome acabou sendo muito ligado, assim, ao passar do tempo, né, anos depois, a um nome próprio, Domênico, tá? Domênico, enfim, italiano, português, e Domenego, ego, tipo ostrega, né, no Vêneto. O Vêneto ele tem um morfema derivativo ic que ele acaba em eg, geralmente não em ic, domenico, é domenego, né, não é ostrica, é ostrega, e assim por diante, portego, né. Então, o que acontece? Ele foi muito ligado a esse nome pessoal aí, a esse nome próprio lá dentro da região do Vêneto, Domênego, e o que cedeu acabou dando a base aí para o brasão da família. Isso a gente já está falando da Idade Média, né? Provavelmente essa imigração germânica ela ocorre muito antes, talvez início da Idade Média, ou um pouquinho antes, mas acredito que início da Idade Média. Então já aí, na Idade Média tardia, quando os sobrenomes já estão bem consolidados, as famílias começam a ter os seus brasões, né? As famílias mais importantes, digamos assim, né? Então elas acabam tendo brasões e o brasão da família Menegatti ou Menegassi, enfim, das outras variações aí, surge. Acaba fazendo, digamos, uma alusão a esse nome Domênego. Por quê? Né? Porque Domênego quer dizer uma derivação de Domenega, né? Domenega, a palavra Domenega, em Vêneto, em língua vêneta, significa domingo, Domenega, não Domenica. E o domingo, na verdade, ele representa o quê? Ele representa o dia do sol, né? Em todas as religiões aí antigas europeias, o domingo sempre foi consagrado como o dia do sol. E depois também tem a referência aí do cristianismo, que pega mais ou menos, né, o mesmo caminho. Enfim, então, por se tratar o domingo, o dia do sol, o brasão da família Menegatti, ele tem como protagonista o quê? Ele tem o sol, né? Porque eles ligaram esse sobrenome, como eu falei para vocês, a Domênego, Domenega, Menegatti ou Menegassi, Menegas, Menegato. Então ele acaba tendo aqui o sol como protagonista, né? Sol Invictus. Então, seria realmente consagrado ao sol, o brasão aí das nossas famílias, né? Portanto, é algo muito interessante que a gente tem que notar que acaba trazendo um pouco também dessa tradição europeia, né, sobre as religiões, enfim, que consagravam o dia do domingo ao sol, mas relembrando que, obviamente, provavelmente aí o sobrenome ele surge numa realidade germânica, Manegold, e aí durante muito tempo do período da Idade Média foi conhecido como Manegoldus e depois a gente começa a ter as variações Menegato, Menegatti, Menegas, Menegassi e Vanteguscita. Bom, o dia do sol aí nós temos e outra coisa que eu gostaria de, digamos, aconselhar a quem tem esses sobrenomes aqui do vídeo ou sobrenomes que derivam e eles são bem típicos, né? A gente já consegue ver na própria construção da palavra, a gente já consegue ver que um deriva do outro, enfim, as pessoas que têm alguma outra derivação vão se tocar disso muito rápido. Existe um livro. Eu tenho um contato aí com alguns parentes distantes lá, né, da região de Fossa, enfim, né, na língua vêneta a gente fala Fossa, geralmente, lá em Vicenza. Então, o que acontece? O Luigi Menegatti é um pesquisador, né? Ele é um pesquisador já tradicional daquela região lá, dos 7 municípios de Asiago, e eu acabei entrando em contato com o filho dele é amigo meu, né? Retomando esses laços familiares que ficaram distantes, perdidos. Eu acho que isso é muito interessante, se vocês puderem. Isso é bom das redes sociais, né? Eu gosto das redes sociais porque a gente tem consegue ter essa aproximação que uma vez não tinha, né? Facilitar a comunicação. Então, uma comunicação que ela seria muito difícil, praticamente impossível. A gente já pode ver dos nossos ancestrais aí, vieram para o Brasil, só tinha carta e no final
final os endereços se perdiam e ninguém mais se inscrevia e acabava o contato. Hoje não, hoje a gente já tem essa possibilidade. E Luigi Menegatti, ele pesquisa toda a história, e aqui, para quem tem essa derivação de sobrenome, eu indico esse livro. Tá? Eu indico. Depois eu deixo aí na descrição, que é melhor, né, para vocês, o nome do livro, o autor. Então, se vocês conseguirem encontrar esse livro, esse aqui eu peguei lá, né, diretamente com eles, eu peguei diretamente com eles. Esse livro ele conta toda a história da família, tá? Que é de Vicenza, né? Então, inclusive, a gente consegue encontrar, obviamente, essa parte aí do brasão familiar. Só deixo aqui para vocês, tá aqui, ó, a parte do brasão da família que a gente acabou vendo aí no vídeo também, tá aí no lado para vocês. Busquem, né, comprar ele, eu acredito que tenha também na Amazon, na internet aí, busquem comprar. Por quê? Uma das coisas interessantes, olha só, tem até registros antigos de família, não sei se dá para ver direito aí, a câmera acaba desfocando. Enfim, tem aí registros antigos de família e tem todos os nomes mais importantes da família a partir aí do registro de sobrenome. Então a gente tem aí personagens de 26, por exemplo, eu abri aqui, ó, 26 de agosto de 1495, né? Já existe aí um Antônio Menegatti. Então, obviamente, são pessoas que fizeram alguma coisa de relevante ali dentro da sociedade. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, tem várias datas, tá, pessoal? Para a gente não deixar o vídeo muito longo. Ó, 8 de maio de 1614, né? Então tem vários personagens aí, desde prefeitos, enfim, pessoas que fizeram boas coisas aí, pessoas que tinham esse sobrenome e eram da mesma região, portanto, obviamente, da mesma família. Então, eu aconselho a vocês a adquirirem esse livro para conhecerem mais sobre a família. Eu vou deixar todas as informações do livro aí na descrição do vídeo. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje sobre família Menegassi, enfim, Menegatto, Menegatti, Menegas e assim por diante, né? Todos os sobrenomes que a gente tem aí que derivam disso. Mais uma vez, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com quem vocês acreditem que tenham interesse sobre isso, porque é muito importante, ok? Mettete mi piace, se iscrivetevi sul canale e ci sentiamo un'altra volta di il dì de venere o il dì de vendre, no? Ciao ciao, struccone a tutti!